nesta noite. A palavra de Deus continua sendo vida e salvação para todos os que nele creem, ou seja, para todos aqueles que creem em Cristo. A palavra de Deus continua sendo salvação. Vamos orar para a nossa pastora, ela que vai trazer a mensagem. As crianças já podem ir para a salinha, né? Se tiver criança, já pode levar para a salinha, tá bom? Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, nesta hora, Senhor, que viemos, Senhor, interceder a Ti pela Tua serva, a qual, Senhor, vai ser o Teu instrumento nesta noite, ó Pai, para falar conosco através da Tua palavra. Usa ela como Tu queres, Senhor, não como ela quer, mas como Tu queres, Senhor. E a nós venha falar também, Senhor, do jeito que Tu queira, da maneira que Tu queira, não do jeito que eu queria ouvir nessa noite, mas sim a Tua palavra, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos aproveitar que todos vocês estão ainda em pé, com sinal de reverência ao nosso Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Abram a Bíblia em Romanos, livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo 14 até o 21. Isso, capítulo 12, versículo 14 até o 21. A palavra do Senhor diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Até aqui, e os irmãos podem tomar o assento. Meus irmãos, eu acredito que nessas quartas, com o tema o princípio do perdão, eu acredito que vocês têm aprendido muito sobre o que é o perdão. Vocês têm tido conhecimento. E hoje, talvez algumas coisas que eu vá falar aqui vá se repetir com algumas ministrações de quarta-feira que você ouviu das irmãs aqui. E eu quero já enfatizar sobre este capítulo que está aqui no livro de Romanos. Não tem nem o que eu querer explicar sobre a palavra que eu acabei de ler. Na verdade, a gente consegue ver que nossas atitudes como ser humano, na maioria das vezes, sem a ação do Espírito Santo, nós queremos agir ou pagar o mal com o mal. E isso vem da natureza pecaminosa
E por isso que somos guiados pela verdade. Por isso que o Espírito Santo, em tudo que vai ser ministrado aqui. Hoje eu fiquei pensando durante o dia, ainda que eu implorasse para vocês, naquilo que vai ser ministrado aqui. Ainda que eu colocasse vocês contra a parede, não teria resultado. Porque quem convence cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. E isso é lindo porque tira também uma grande responsabilidade de qualquer pregador pensar assim: e se o que eu disser, ele não vai fazer, ele não vai... Quem vai fazer através do pregador que está aqui ministrando, te ensinando, é o Espírito Santo de Deus. E por isso que quando nós aprendemos algo, nós precisamos pôr em prática. Porque tem tantas teorias que você já deve ter aprendido, lido, mas que nunca saiu do papel. E a palavra de Deus pode acontecer isso comigo, com você. Nós ouvimos e hoje o Senhor ministrou isso comigo. As pessoas sabem o que é o perdão, mas ainda assim pensam: já para mim não tem nada, está resolvido, ele está lá e eu estou aqui. Para mim não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Já pus um ponto final nessa história e agora eu sigo a minha vida. E muitas vezes nós estamos presos por essa questão de acharmos que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. E como você sabe que não está tudo bem? Quando você fala sobre e aquilo dói, nem que seja uma agulhinha no seu coração. Quando você pensa na pessoa, vem um sentimento estranho, uma coisa ruim. Por isso que a primeira coisa que a maioria faz é te excluir de tudo. Ou até mesmo nós fazemos isso. Eu não quero ver foto, eu não quero ver rede social dessa pessoa. Eu não quero contato porque eu não quero ver o status para onde anda. Então eu quero tirar de tudo. Mas nós fazemos isso porque ver aquela pessoa, lembrar do ocorrido, ainda te machuca. Então o Senhor, Ele está aqui nos pedindo, nós como igreja, amarmos uns aos outros, para que a gente venha ter esse amor fraternal. Mas parece que aqui, enquanto eu dou a paz do Senhor e você vai embora, parece que é simples, é fácil. Mas e aquele que está na tua casa? Hoje o Senhor colocou muito forte para mim. Quantos casais que se veem como inimigos? Quantos filhos vê os seus pais como inimigos? Quantos pais têm ódio dos filhos? Porque veio na hora errada, veio no momento que não era para vir, não tinha uma condição financeira. Ou o casamento sempre existia briga por causa da criança. E muitas coisas podem estar, que nós chamamos de oculto, dentro do seu ser, e muitas vezes você não sabe. Mas o Deus que estamos servindo a Ele, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que você pensa, Ele sabe aquilo que você sente. É Ele que sabe quando você levanta, quando você deita, que ainda nem quando você tinha sido formado, Ele já sabia a teu respeito. Que grande amor é esse de Deus por nós. E aqui me chama também bastante atenção. Não torneis, o 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal,
Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os irmãos. Aí teve uma pessoa que me disse assim um dia: Vanessa, a Bíblia está falando, se possível, tende paz. Deus sabe o quanto é difícil amar aqueles que nos perseguem. Deus sabe o quanto é difícil aqueles que gostam de debochar de você, gostam de te rejeitar. E Deus está falando para você, você precisa amá-lo, você precisa dar de comer, você precisa dar de beber. E você está dentro de você assim, mas isso é quase que missão impossível. Porque cada um tem uma história. E eu vou dizer para você que seria missão impossível mesmo, sem a ajuda do nosso Consolador. Seria impossível mesmo. Mas eu creio que nestas ministrações, o Senhor tem derramado uma graça sobre esta casa, sobre a vida de vocês, fazendo com que o entendimento venha, fazendo com que a obediência grite mais alto do que a minha vontade. Oh, Senhor, a minha vontade é não ir até essa pessoa. Mas o Senhor está convocando. E eu quero dizer para vocês que é aqui e agora. Quando eu digo para vocês, é aqui e agora, é tempo de você se levantar. É tempo de você correr aos pés do Senhor e dizer: Senhor, quem que eu preciso perdoar, que eu acho que perdoei, mas eu não perdoei? Quem eu preciso tratar com amor porque me persegue todo dia? E eu sei que vocês ouviram também esse versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha a condição que Deus nos deixa. Se você perdoar o teu irmão, se você perdoar aos homens, se você perdoar aquelas pessoas que te machucaram, que te ofenderam, o Deus também te perdoará. E isso é lindo e incrível, porque o Senhor nos mostra que nós também falhamos. Que eu também não sou vítima, mas eu também ofendo. Com minhas práticas, com minhas falas. Ou até mesmo deixando de fazer algo para o próximo. Eu também peco, eu também ofendo. E quando você entende isso, você fala para o Senhor: Deus, eu quero o teu perdão. Eu quero o teu perdão e por isso eu também quero perdoar aquele que me ofendeu. Porém, seja sincero, eu não consigo. Foi grave o que aconteceu. Mas até o final dessa ministração, eu tenho certeza, eu tenho fé, que o Espírito Santo vai te convencer. Que você vai ter acesso ao céu. Que você vai ter acesso ao Pai. E para isso a gente precisa obedecer. E aqui eu anotei, eu acredito que vocês também ouviram muito, o quanto o perdão é libertador, o quanto o perdão que damos a alguém e também recebemos de Deus, nos dá acesso à vontade do Pai para nós. E eu vim falar, eu anotei alguns tópicos aqui, o que a falta de perdão faz comigo e com você.
E aí você faz uma análise, uma reflexão, se isso já existiu dentro da sua casa, dentro da sua vida, no seu coração. A falta de perdão prejudica tanto o ser humano. Ele é como um vírus que penetra no coração para destruí-lo. A falta de perdão nos prende em escravidão à pessoa e também à situação. A mágoa, o ressentimento, onde vimos e ouvimos tantas e tantas histórias, pode causar doenças físicas, porém, o fundo dela é emocional, que hoje todos conhecem, chamado de psicossomática. Eu atendo muitas pessoas, irmãos, com fibromialgia. Tem dores desde o dedão do pé, parece que até o fio de cabelo. Dói cabeça, dói ombro, dói tudo. Foi diagnosticado com fibromialgia. Tem outras milhões de doenças com nomes hoje, mas que médicos estão pensando em abrir o estômago, abrir a barriga, abrir para ver se acha alguma coisa, mas não encontram nada. Faz endoscopia, faz isso, faz aquilo, e o Senhor, Ele está aqui hoje, e eu quero que vocês entendam como um raio-x, Ele consegue ver a nossa vida, o nosso interior. E só Ele pode curar o que a medicina não consegue. Mas como é grave a falta de perdão. Eu me lembro de um casal que veio procurar ajuda. E eu dizia para esse casal: olha, houve o perdão? Houve. Aí passava um tempo: ah, Vanessa, não aguento mais. Ela fica falando o nome da mulher o tempo todo. Esse homem havia traído ela. E eles foram procurar um advogado. E essa advogada falou assim: antes da gente fazer essa papelada do divórcio, eu vou te indicar um profissional, procura um psicólogo, que seja a última porta. Mas tenta mais uma vez. E esse casal chegou, e as brigas constantes eram essas: Vanessa, ela diz que perdoou, mas eu não consigo acreditar, porque o nome da mulher, ela fala em casa todos os dias. E um dia, ao invés de fazer a terapia em conjunto, eu fiz individual. E ali eu falei com ela: toda vez que você traz o nome dessa mulher para dentro da sua casa, você faz ele lembrar do ato. E se ele está aqui, e se ele está com você, e resolveu recomeçar, ainda que com essa traição, mas ele se arrependeu, demonstra arrependido, está procurando ajuda, está procurando todos os jeitos. Ele dizia assim para mim: eu estou sendo comandado por ela o tempo todo. E eu entendi o lado dela, porque também ela tinha medo dele fazer de novo o que ele fez. E essa confusão não tinha fim. Então eu quero dizer a vocês que essa pessoa que a gente pensa que a gente não consegue perdoar, a gente carrega ela para onde a gente for. Você pode mudar a cidade, você muda o cenário, mas essa pessoa está com você. Porque você não consegue liberar. E olha como é destruidor. Quantas pessoas desenvolveram milhares de doenças por causa da amargura. É um veneno. E esse tópico aqui, o Senhor falou para mim que a falta de perdão causa cegueira. Vocês já devem ter brincado com seus filhos, não sei se aqui todos, mas de apagar a luz ou colocar uma venda nos olhos e procurar. Para gente que não nasceu cego, não é de nascença,
a gente não sabe aonde estão as coisas e a gente começa a tentar apalpar para achar o interruptor o mais rápido possível. Pensa numa vida que anda com essa cegueira todos os dias. Eu acredito que ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe o que ela está fazendo. E vamos abrir para a gente ler aqui a primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 10 e 11. Diz assim: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, aqui na minha Bíblia diz: aquele que odeia o seu irmão, ele anda nas trevas. E ele não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aqui vai dizer: se você ama o seu irmão, você anda na luz. E é óbvio que o Senhor quer que eu e vocês andemos na luz e não nas trevas. Nós já saímos do império das trevas. Nós estamos andando no reino de luz. Mas o inimigo, ele encontra brecha enquanto nós não perdoamos. Parece que está aqui sentado, vindo para uma igreja. Eu quero dizer a você, talvez você está aqui e ainda tem alguém que você não perdoou. E eu quero dizer a você, você está nas trevas. E o Senhor quer que hoje, como eu falei, é aqui e agora. Ele quer que você ande na luz. E para isso você precisa tomar uma decisão. Eu quero, Vanessa, eu quero perdoar. Se você torna inimigo de alguém por mágoa, por ofensa, você começa a olhar para aquela pessoa diferente. Você não olha mais com carinho, com amor. Ou você rejeita, você... E o que faz quando você se torna inimigo, seja do seu esposo, seja da sua esposa, entre pais e filhos, entre líderes e liderados? Inimigo, pelo que eu sei, te persegue e vai entrar em guerra. Por isso que estamos vivendo muitos relacionamentos que estão vivendo uma guerra. Os muros que se levantaram, gritaria. E aí eu quero dizer a vocês que vocês aprendem tanto com a palavra de Deus, que mesmo vocês sabendo que a sua briga, que a minha briga, não é contra carne e sangue, mesmo a gente sabendo que a nossa briga, que o nosso inimigo é Satanás e não a pessoa que está aqui, ou seu ente querido, a sua família, alguém da sua casa, alguém do seu trabalho, não é seu inimigo. A sua briga não é contra carne e sangue. O diabo, ele quer reinar nas nossas vidas. E ainda encontra brecha nesta área, chamada falta de perdão. E por que é tão difícil perdoar, gente? Eu não posso falar para vocês, gente, vocês é que não perdoam, é fácil. Não, é muito difícil perdoar. Teve um processo.
talvez anos. Teve gente que teve 30 anos para perdoar. Por que é tão difícil? O perdão custou o único Filho de Deus. Quanto que custou? Sangue. Você precisa abrir mão dos seus direitos, e isso também ninguém quer. Você deixa de se defender. A gente sempre quer se defender. Eu estava certa e ele estava errado. Então, a gente ouve uma versão e não ouve a outra. Não ouve a outra versão. Você deixa de se vingar. E como diz a palavra do Senhor, deixe que o Senhor que vingue. O Senhor é que dê a recompensa de cada um. Mas vai custar uma coisa muito cara para nós. E isso é fato. O nosso próprio orgulho, o nosso próprio ego. E por isso que é tão difícil perdoar. Por causa do seu ego e por causa do meu ego. O meu orgulho me impede de ir até aquela pessoa. Porque vem muitas imaginações. Mas o princípio para o perdão fluir naturalmente, livremente, nós temos um exemplo, que é o exemplo de Jesus Cristo na cruz. Ali, ele vê os ofensores dele, não como inimigo, mas como vítima. Ali ele olha para aquele povo e parece loucura mesmo para nós. Um homem que no caminho da cruz aconteceu tudo o que aconteceu. Ele sabia qual era o propósito, o chamamento dele na terra. Ele sabia. Mas ele sentiu na pele. E ali, naquele momento, a gente vê Lucas 23, 34. Só para eu não falar coisas. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A palavra do Senhor vai dizer que ele levanta os olhos para o céu. E ele diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Você conseguiria pensar no seu ofensor, pensar na pessoa que te machucou e dizer: Senhor, perdoa, porque ela, ele, não sabem o que estão fazendo. E eles precisam da sua misericórdia como um dia eu precisei. E eu vou dizer a vocês que essa é a vontade do Pai para nós. E aí alguém vai, que foi o que todos vocês conhecem também, a história de Estevão, e repete algo que Jesus fez. E ali a gente vê Estevão de joelhos, pronto para ser o primeiro mártir, para ser apedrejado. E olhar para o céu e clamar a Deus: Pai, não imputes neles este pecado. Ou seja, não coloque sobre eles o que eles estão fazendo comigo. Ele imita a
Cristo. E uma pergunta que eu quero fazer a vocês, igreja. Você se vê no seu dia a dia fazendo coisas que Jesus fazia? Você se vê no seu dia a dia tendo comportamentos, condutas que Jesus tinha? As pessoas ao seu redor conseguem ver um pouquinho você tentando imitar a Cristo, muitas vezes errando, muitas vezes falhando, mas está tentando. As pessoas ao seu redor conseguem ver você tentando imitar a Cristo. E eu sempre digo isso, que o ser humano ele tende a imitar o outro, ele tende a imitar com quem ele anda. Porque dentro do nosso cérebro, eu sempre vou dizer isso para vocês, existe uma célula chamada célula espelho, que pega tudo o que você vê. Por isso que o nosso comportamento com nossos filhos é muito melhor o que eu faço do que o que eu falo. Porque eu posso dizer para minhas filhas, quero devocional, quero oração, quero jejum, eu quero ver tudo isso em vocês. E eu não fazer. Elas têm que me ver fazendo. Por causa disso. Imagina os discípulos andando com Jesus, gente. Vendo o que Jesus fazia. Um diácono, Estevão era um diácono e fazendo tantos sinais e prodígios. Hoje nós vemos, não tem pastores, não tem líderes fazendo sinais e prodígios que Estevão fazia. O Senhor está nos convocando, sabe por quê? Porque está tendo muito orgulho e pouca humildade. E o Senhor só age na humildade. O soberbo não tem poder, ainda que ele use no nome de Jesus. Eu já vi usar o nome de Jesus e o demônio não ser expulso. Está faltando fé? Então busque mais. Tem medo? Eu tenho medo de estar aqui. Eu tenho medo, treme minha espinha, minha carne. Nós temos aqui um pastor, professor, teólogo. E a besteira de falar alguma coisa que leve vocês para o caminho, que vão repetir o que eu faço. Ou o que eu falo. Mas o Senhor ama os humildes. E o Senhor entrega e derrama mais sobre os humildes. E talvez você está aqui, assim como há pouco tempo atrás eu estive aqui sentada e a pastora Angélica estava ministrando e nós ouvimos sobre honra, sobre perdão e nós fizemos o que fizemos porque foi uma ordem de Deus. Mas o Senhor, Ele está colocando aqui porque vocês já ouviram muito sobre o perdão. Nestas quartas estão sendo ensinados, estão sendo ministrados. E eu falei para o Senhor, Deus, o que levar para o povo de hoje? O Senhor sabe quem vai entrar por aquela porta. E o Senhor disse assim, pergunte a eles qual é a motivação que faz para que eles façam o que eles fazem hoje. Se você, nós não vamos fugir daqui, nós estamos falando sobre perdão. O que te motiva, o que faz com que você deseja perdoar o outro? E agora eu quero falar para vocês o que ele ministrou comigo. Deus vai tirar a motivação errada do pedido de perdão. Porque tem pessoas que estão querendo perdoar, ou já foram até alguém para perdoar, mas com uma motivação errada. E aqui,
eu coloquei assim: eu vou lá perdoar porque eu quero prosperar. Eu vou lá perdoar porque eu aprendi na palavra que se eu depositar aqui no gasofilaço o meu dízimo ou a minha oferta, o Senhor não vai receber. Eu vou lá pedir perdão. Me disseram que eu só engravido se eu perdoar. Eu vou lá perdoar porque eu quero engravidar. Me disseram que a minha vida está travada, a minha empresa não sai do lugar, porque eu ainda não perdoei quem eu deveria perdoar. Então eu vou lá perdoar. E aqui eu quero que vocês entendam. Você pode até fazer um ato lindo, bonito de perdão, mas com a motivação errada. E ali não foi feito de coração, foi porque você queria algo em troca da parte de Deus. Com que motivação vocês têm feito o que têm feito? Com que motivação vocês têm praticado a palavra de Deus? O Senhor hoje me deu uma palavra chamada escambo. E eu fui procurar no Google, fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. E ali estava troca de mercadorias, que a gente hoje vê. Tem pessoas que, por exemplo, eu dou a minha sessão de terapia e você faz meu cabelo. Eu dou uma sessão de terapia e você faz meu pé. Ninguém paga nada, não tem troca de moeda. E o Senhor falou hoje comigo: as pessoas estão vindo me buscar e usando a forma de escambo. É uma troca. A gente dá ordem para Deus: Senhor, eu vou lá, eu vou fazer o que o Senhor mandou, mas o Senhor faz isso para mim. Não, nós somos o servo, Ele é o líder. Nós obedecemos, Ele manda, Ele governa, Ele que lidera. Chega de escambo. E sabe o que é esse escambo? É o que nós temos ouvido aqui neste altar. Quantos lugares vocês têm ouvido? Eu entro para buscar a minha bênção. É escambo. O Senhor não quer que você venha com ideia de trocar nada com Ele. Ele quer o seu coração, Ele quer você. Ele quer você por inteiro, Ele não quer você porque... Gente, pensa aqui comigo. A vida de José, imagina Deus falando, quem dera Deus falasse conosco assim: olha, Vanessa e Dudu, vocês vão passar aí, vou falar para vocês todas as turbulências, os ventos, as tempestades, mas no final, ao invés de eu ouvir que eu terei a coroa, vocês vão ter muitas riquezas, vocês vão ter muitas bênçãos, vocês vão ter isso, vocês vão morar em tal lugar, vocês não vão passar nesse... Gente, imagina tudo que Deus fosse me falar dos presentes que Ele quisesse me entregar. Talvez eu serviria Ele pelas promessas que Ele me fez. Talvez eu serviria Ele pelo escambo, pela troca que eu vim buscar. Eu quero algo do Senhor e eu faço algo para o Senhor, por isso eu te sirvo, porque eu espero algo. Mas nós não temos que pedir mais nada, não temos que trocar mais nada. A cruz já foi. Agora nós estamos esperando que a volta de Jesus, isso já nos foi dado. A salvação, se você crê que você é salvo, o que você tem que vir buscar? Se santificar ainda mais. Fazer a vontade de Deus. Se deixar ser usada por Deus para abençoar outras pessoas. Gente, vocês pararam para pensar que esse sofrimento, eu ouvi isso e eu fiquei assim maravilhada. Esse sofrimento que nós temos, cada um tem o seu, é somente neste tempo, é somente nesta era. Nós não vamos sofrer lá.
Nós não vamos ser rejeitadas, se esse é o seu problema. Nós não vamos ser traídas. Nós não vamos chorar. Eu não vou sentir dor. Então, se está doendo aí algo dentro de você, e Deus está te dando uma ordem, faça, perdoe, é hoje, é agora. Quantas noites você já dormiu com essa ira, com esse rancor? A gente vê um homem que era para ser muito abençoado. Judas estava no lugar certo, eu chamo de ideal, na mesa com o Senhor, porém com a motivação errada. E qual era a motivação dele? Interesses próprios. E eu quero dizer a vocês que vocês estão no lugar certo, no lugar ideal, eu digo, com Cristo, a mesa com Cristo. Mas se existe motivação errada, essa motivação de troca, o Senhor hoje vai transformar a sua mente para que você entenda qual é o propósito. Por que você está aqui nessa terra? Quanto tempo nos resta? Ninguém sabe. Mas o que você está fazendo com esse pouco tempo que te resta? As mesmas coisas. O que eu disse para o meu esposo, a gente pode ouvir uma verdade, a gente pode ouvir um ato que a gente ouve, né, tantos exemplos que nós temos aqui, e a gente continuar de braços cruzados e não fazer nada. Então o Senhor, Ele está nos impulsionando. Faça o que você nunca fez. Vá até alguém que você nunca foi. Você fica assim, a maioria diz, eu não sei como que vai me receber. Não importa, é para você a libertação. Gente, Jesus quer que a nossa motivação, todos os dias da nossa vida, seja o céu. A nossa motivação, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso trabalhar, o nosso estar com os amigos, seja o céu. Porque se for o céu, você não vai investir tanto tempo aqui na terra. O seu investimento aqui na terra, enquanto Jesus não vem, é fazer com que o nome dele cresça. É fazer com que o reino dele cresça. Vamos, eu anotei aqui, meus irmãos, vamos até ler aqui, Atos 7, 54 ao 60. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Gente, antes de Estevão partir para o Senhor, de tudo que foi confrontado, de tudo que foi ameaçado, ali ele teve uma imagem, ele conseguiu olhar para o céu e Deus permitiu que ele visse Jesus ali.
ali ele conseguiu dizer para o Pai não imputar o pecado ou não imputar o erro sobre eles. Será que nós somos capazes de fazer isso, de pensar, não só eu vou entrar no céu e está tudo bem, você também tem que orar, tem que perdoar para que aquele que te ofendeu também tenha esse direito? Provérbios 1:7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Gente, o meu diz aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Consegue entender que se nós temermos a Deus, eu anotei aqui que temer ao Senhor é respeitá-lo, é admirá-lo de forma reverente e submissa. E o mais importante, quando nós temos esse sentimento por Deus, esse princípio de temor, nós obedecemos a Deus. Não por medo, mas por saber quem Ele é. Por respeito, por reverência e por submissão. Ele ordenou, eu vou obedecer. Porque aqui a gente consegue ver que os loucos ou insensatos são pessoas facilmente influenciáveis. Você pode mostrar para a pessoa, principalmente os pais fazem muito isso, mostrar o que é correto, mostrar o que é certo. E colegas, amigos, mostram o que é errado. E eles, sendo influenciados por estes colegas e amigos, eles fazem aquilo. São pessoas facilmente influenciáveis. Deixam de adorar a Deus. E se nós temermos a Deus, esse princípio, essa sabedoria que nós, cada dia, estamos tentando adquirir através da palavra, nós precisamos ter fome, nós precisamos ter sede. Quantos que perderam a sede, a fome de buscar a Deus? E é isso que o Senhor está pedindo para nós hoje. Uma iniciativa de primeiro perdoar aquele que te magoou, que te ofendeu. E eu quero dizer a vocês que o princípio da sabedoria na filosofia é a dúvida. Aristóteles vai dizer que o princípio da sabedoria é a dúvida. Porque ele diz que se você não questiona, aquilo que te passaram, você aceita, você recebe e você não questiona. Mas nós estamos falando da palavra. Nós estamos falando de uma verdade absoluta e não de uma verdade relativa. Eu não posso questionar. Consegue entender que quem talvez filosofou com Eva, naquele que nós ouvimos, a queda de Adão e Eva, a serpente, colocando dúvida. E sabe qual é o perigo da dúvida, que para a filosofia grega é um princípio da sabedoria? É você sair daqui pensando hoje assim: será mesmo que eu tenho que perdoar? Eu vou esperar mais um pouquinho. Vai que a pessoa vem, Deus toca no coração e a pessoa vem.
será que foi mesmo? Eu tenho assim esse sentimento ruim com a pessoa? Então a gente entende, irmãos, eu quero aqui deixar isso para vocês que o Senhor me ensinou. O princípio da sabedoria é nós temermos a Deus. O mundo, o que vem oferecer, talvez a gente pode dizer esse conhecimento, essa ciência, que muitos procuram como algo a mais. Tem muita gente que foi pesquisar, foi estudar, foi avançar nessas áreas do conhecimento e se perderam, morreram espiritualmente. Deixaram a fé, deixaram aquele primeiro amor, deixaram aquilo, eu preciso jejuar, eu preciso orar, não precisa nada, deixaram. E Satanás oferecendo isso para Eva, eu posso dizer a vocês que a serpente, Satanás sabia muito bem o que era comer do fruto da desobediência. E a palavra diz que ele diz para Eva, vamos acompanhar aqui comigo? Eu anotei Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que já está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui, irmãos. Olha o que a serpente diz para Eva, e eu quero que você coloque para os nossos dias de hoje. Essa sabedoria mundana, colocando dúvida em nós, e dizendo ainda mais, se você comer, você saberá agora diferenciar o bem e o mal. E Deus não quer que você saiba disso, porque assim que você comer, você se tornará um Deus. Quem que queria ser Deus? Satanás. Aí ele induz, como induz nos dias de hoje as nossas vidas. Quem disse que você não pode fazer isso? Quem disse? Aí eu digo, Deus. Deus falou que o meu limite, tenho aprendido aqui através da palavra, o meu limite é até aqui. Ultrapasse esse limite. Porque se você ultrapassar esse limite, você vai conhecer mais. O diabo faz isso até os dias de hoje. Ele já sabe o fim dele, mas ele quer levar os filhos de Deus para ele. E ao contrário do que diz aqui, que abrirá os nossos olhos, é o contrário. Nós nos tornaremos cegos. Porque o que eu vou falar para vocês agora, que eu amo o apóstolo Paulo, tudo que aquele homem fez, perseguiu. Gente, eu fui tentar, eu estou lendo um livro, e eu fui tentar avaliar um pouco do comportamento desse homem. A medicina, e eu quero dizer,
a psiquiatria não consegue compreender o que aconteceu com ele nesse caminho de Damasco. Olha aqui, eu anotei aqui, só para vocês terem a noção, a diferença de psicopata e sociopata. Acho que vocês já devem saber. Mas para quem não sabe, olha aqui, os psicopatas, eles matam, eles ferem, eles não sentem a dor do outro, mas durante boa parte do tempo, eles podem se comportar socialmente. O sociopata, por sua vez, tem transtornos sociais. São violentos, autoritários, controladores, mas eles não são frios e destituídos de sentimento. E eu quero dizer a vocês que o apóstolo Paulo, ele tinha traços dessa sociopatia. Vocês sabem que ele fazia, ou já leram, o tanto de gente que ele assolou. Se a gente fosse puxar os antecedentes criminais do apóstolo Paulo, veríamos quantas coisas ruins esse homem fez para os cristãos. E quem ele mais perseguiu, ele se tornou um. E foi um muito perseguido. Gente, a psiquiatria não consegue identificar o que foi que aconteceu com a mente desse homem. Que trajeto, o que aconteceu, o que foi feito, como que pode ter mudado. Eu quero dizer a vocês que a mente de Paulo passou por uma renovação. E a gente vai ouvir depois ele escrevendo o que a gente precisa, o que nossa mente precisa passar. Por essa renovação, para que a gente também venha entender qual é a boa, a perfeita, a vontade do Senhor. Porque ele experimentou, ele pregou, ele escreveu aquilo que ele viveu. E eu quero colocar aqui para vocês que essa renovação da mente de Paulo, eu posso dizer a vocês que é uma revolução altruísta. E é o que Jesus falou que espera de mim e de vocês nesta noite. O que é uma renovação altruísta? É eu fazer para o outro sem querer nada em troca. Assim Paulo foi renovado. Assim a mente de Paulo foi para que até vivesse o que viveu com a igreja primitiva. Eu faço, mas eu não quero nada em troca. Eu faço bem para você, mas você não vai me favorecer nada. É isso, altruísta. Que Deus venha renovar nossa mente hoje para sermos altruísta. Aleluia. Você não consegue conversar com uma pessoa e a pessoa não querer nada em troca. Que recompensa eu vou ter? Faz um servicinho lá para mim, irmão. Mas quanto você vai me dar? Ninguém abençoa mais. E se eu me ajunto com alguém, é pensando que aquela pessoa vai me favorecer. Que todas as perseguições, irmãos, eu tenho certeza que vocês têm, porque todo cristão é perseguido. Todo cristão é rejeitado, e por isso que Jesus hoje diz para nós: eu sei o que eu fiz com o que fizeram comigo. E Ele quer nos ensinar o que nós devemos fazer com o que fizeram conosco. Perdoe. Fui rejeitada, perdoa. E Jesus fez com que a energia que Paulo usava para destruir, embutiu nele, na mente dele, nessa renovação que Deus fez, para ele construir. Toda essa sua energia de nervoso,
de violento, de agressivo. Eu vou usar essa sua energia para a minha glória, para a glória do Senhor. Não há temperamento que Deus não consiga renovar. Se você não se acha na condição de ser, não se acha digno de estar na presença de Deus, não há temperamento forte que Deus não transforma. E hoje o Senhor deu os nomes para mim, assim. Tem pessoas aqui preocupadas com alguns diagnósticos. Você está dizendo assim, mas como que eu vou fazer com esse TDAH? Como que eu vou fazer com esse TOD, com esse transtorno opositor desafiador dos meus filhos? Como que eu vou fazer com o déficit de atenção que eu tenho? Como que eu vou fazer com essa depressão que eu tomo remédio já faz tempo, mas eu continuo do mesmo jeito? O Senhor está te chamando nesta noite, porque não haverá nenhum transtorno mental que Jesus não consiga curar. Porque se desse homem, que é Paulo, que tinha transtornos mentais seríssimos, quantos que você conhece? Nós temos um amigo, matava, roubava, era tráfico, era tudo. Hoje é um pastor, Deus transformou. Mas hoje Deus foi me dando cada diagnóstico, vários nomes. E esses diagnósticos te impedem de servir a Jesus com excelência, com seu 100%, porque você fala assim, mas quem sou eu? Se alguém descobre o que eu tenho, olha o meu filho, é hiperativo. Deus transforma todo o caráter. Aleluia! Eu quero chamar, para nós encerrarmos, você aqui, que talvez precisa perdoar alguém, que tem algum ressentimento no seu coração. Eu queria muito orar pela sua vida hoje. Se existe alguém aqui que gostaria, já aproveitando essa oportunidade, de aceitar Jesus, de recomeçar com Cristo, de voltar a fazer o que fazia antes e parou por decepção. Eu gostaria de te chamar aqui à frente, eu gostaria de orar pela sua vida. Mais alguém gostaria de vir aqui à frente? Eu gostaria de contar para vocês bem brevemente, mas o Espírito Santo me impulsiona a falar. Não são todos que conhecem a minha história, mas alguns já ouviram. Eu, com 9 anos de idade, eu fui enganada por um homem. Eu tinha apenas 9 anos. E se a gente for fazer o cálculo, estou com 40 anos. Mas com 30 anos, eu me converti. Com 33, depois de 3 anos, o Senhor trabalhou comigo esse perdão que eu não dava para a pessoa,
E o Senhor falou, você precisa perdoar você. Então, conforme eu for contando, alguém quiser vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Eu sofri um abuso aos 9 anos de idade. Só que a vida inteira, dos 9 até os 30, eu não conseguia me desenvolver em nada. Eu tinha muito medo. Muito medo. Homens que conversavam comigo, eu já achava que ele queria fazer alguma coisa. E eu fui enganada. Porque eu estava num local, vocês duas já ouviram essa história. Eu estava num local e esse homem chegou para mim com uma roda de meninas. Nós estávamos em 4 ou 5. E ele perguntou, qual de vocês gostaria de me acompanhar até a escola Hermínia? Nós estávamos muito perto da escola. E você vai preencher um requisito para ganhar uma mobilete. E eu falei, eu vou, eu posso ir. Ele falou, então vamos. E ali eu pensei que nós íamos a pé. E ele no caminho falou para mim, não, nós vamos de carro porque eu vou ter que entrar pelo fundo da escola. E só eu que sou autorizado. E eu entrei naquele carro. E ali ele passou a escola Hermínia. Nós fomos parar, hoje eu sei que é em frente à empresa Sebracê. Que ali não tinha empresas de ônibus, de caminhão. Era um breu. Tudo escuro. E ali ele parou aquele carro. E ele fez tudo o que tinha que fazer. Não tirou minha pureza, não tirou minha virgindade. E quando ele ouviu o barulho da sirene, da polícia, ele falou assim para mim, você é muito sortudo. Porque todas as meninas que eu trouxe aqui, eu faço o que eu tenho que fazer e depois eu jogo elas aqui no mato, morta. E ali ele falou, coloca a sua roupa, eu coloquei minha roupa, ele colocou a roupa dele. E quando nós fomos embora, no caminho ali da Sebracê, ele falou assim para mim, você faz feira com a sua mãe toda sexta-feira. E a feira do Santa Maria era toda sexta-feira. Você vai com o shorts tal, ele sabia a roupa que eu usava, ele já estava de olho já há um tempo. E ele falou, eu só estou te levando de volta para o lugar que eu te peguei, mas se você abrir a sua boca, eu volto para te pegar. E aí eu faço o que eu preciso fazer, eu termino o meu serviço com você. Ali, meus irmãos, eu cheguei na casa dos meus pais, minha mãe estava prostrada lá, e elas fecharam a porta do quarto e me disseram assim, conta tudo o que ele fez. E eu, dos 9 anos até os 30 anos, eu contei a mesma, para mim, para todos, verdade. Mas eu contei a mesma mentira. E eu não mudava. O boletim de ocorrência está do mesmo jeito. Que ele pediu para eu tirar a roupa e na hora a sirene da polícia tocou e ele falou, você é sortuda, vamos embora e final feliz. Eu contei essa história a vida inteira. Ainda que minhas irmãs não acreditassem, me levaram para o corpo de delito, fizeram tudo que tinha que fazer. E eu contei isso para uma vida inteira. Quando eu me converto, porque todos sabem que eu fui procurar psicologia para uma ajuda para mim, porque eu queria entender o comportamento humano. Como que pode uma mente de um ser humano ver um corpo de uma menina de 9 anos e ter desejo? E aí eu fui querer entender para ajudar outras mulheres que seriam crianças, que seriam abusadas. E eu confesso para vocês que foi a parte mais difícil. É esconder dos meus familiares aquilo que eu sabia que eu estava contando que era uma mentira. E passaram-se todos esses anos, quando aos 33 o Senhor falou, eu quero que você perdoe este homem. E ali eu falei, nem sei mais da existência dele, não sei onde ele está, mas eu perdoo. E numa madrugada o Senhor me visitou, e eu chorando, eu pedi perdão para o Senhor. Eu liberei perdão para este homem que não sabia se estava morto, preso. E ali o Senhor falou, você precisa se perdoar. Porque você se sente, e era a palavra que eu usava, gente, uma burra, uma lerda, porque como que foi cair numa conversa de um homem? E ali o
o Senhor me deu o perdão. E quando o desfecho disso tudo é que quando eu entro no Hospital São Francisco para trabalhar no setor de hemodiálise, eu fico ali 5 anos, gente. 5 anos certinho. Mas no último ano, que foi quando eu entendi que a minha missão ali já tinha acabado, é que eu falava para Deus assim: eu perdoei esse cara, mas eu quero que ele tenha o direito da salvação que eu tive. E se o Senhor quiser me mostrar, quiser me apresentar, eu quero perdoar ele cara a cara. E um dia, eu estava na hemodiálise, aí disseram: Vanessa, fulano é um senhor que nós tínhamos lá, foi para UTI. E você pode ir lá visitar ele? Aí eu pus o jaleco, fui lá. Chegando lá, ele falou assim: você faz uma oração para mim? Aí tinha uma cortina que separa os leitos. Ele falou: fecha a cortina. Gente, quando ele falou fecha a cortina, o Senhor falou para mim assim: se for este o homem que abusou de você, você perdoa ele hoje. E eu com aquele barulhinho daquela cortina, querendo chorar, eu fui até ele, eu orei por ele, depois eu falei assim: eu não sei se você precisa de algum perdão, mas eu queria liberar o perdão sobre a tua vida. Aí ele falou, lágrimas caindo nos olhos dele. Ele falou: você lembra muito a minha filha. Mas eu não falo com a minha filha já faz muito tempo. Eu quero muito esse perdão. E eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. Aquele homem parecia ser os últimos minutos dele ali. E eu falei: Senhor, posso estar imaginando coisa, não tem nada a ver, não é ele. Mas se fosse esse senhorzinho, eu perdoo. E eu fui embora, eu só trabalhava lá terça e quarta. Essa oração foi feita numa quarta. Na terça-feira que eu fui trabalhar, as meninas disseram: Vanessa, ele se foi. E ali eu entendi que eu cumpri algo que eu queria muito. Que aquele homem aceitasse Jesus, ele aceitou Jesus. Eu quero dizer a vocês o que tem de difícil para vocês perdoar. Quem que te incomoda? Se a gente fosse hoje procurar um advogado pelos danos que ele me causou, porque até nas minhas filhas, todo aniversário delas, mas quando completou 9 anos, aquela velhinha em cima do bolo, eu chorava e dizia: Senhor, e se agora for elas? Guarda a vida delas. Eu morria de medo. E eu quero dizer a vocês que é demônio. A minha mãe foi abusada. Tinha um homem que cercava a minha mãe, que acompanhava ela até o serviço. E depois de muitos anos, agora, a minha mãe foi contar para mim. E aí eu entendi: Deus é um demônio que agia na vida dela, veio agir na minha vida, mas parou aqui. Aleluia! Glórias a Deus! Parou aqui. A Lavínia, a Duda, é protegida e selada pelo sangue de Jesus. Se você tem algo que tem medo, seja doença, seja o que for, parou. Não se repete mais. O sangue de Jesus é quem cobre as nossas vidas. Nós estamos na luz e nós somos da luz e vamos continuar na luz. E eu gostaria de fazer essa pergunta: tem alguém aqui que já sofreu abuso na infância, que foi molestada, que foi colocar somente a mão na sua perna, mas a ideia do cara era ir mais para cima? Acontece com meninos também. Muitos.
E eu queria te convidar, se tem algum jovem, se tem algum homem aqui, que também já teve alguém que usou da sua vida, da sua parte sexual, eu gostaria de te chamar aqui na frente, porque eu queria orar pela sua vida. E o sangue de Jesus, é Ele quem tem esse poder de nos libertar, de nos livrar. Pai, Tu és lindo, a Tua fidelidade, a Tua bondade, Deus. O Senhor quer ver pessoas aqui sendo livres. Deus, eu faço aqui, Pai, uma oração. Se tem alguém que o diabo está tentando aprisionar nesta cadeira, para que não receba esta libertação que vem de Ti, Pai, em nome de Jesus, traga esta pessoa, em nome de Jesus. Vem, vem, Shuri Lama, Shuri Canta Lamanaias. Vocês que estão aqui na frente, se possível, quem conseguir, se coloque de joelho.
Amém, irmãos? Vamos todos ficar em pé. Glória a Deus. Princípio do perdão. Hoje é o penúltimo dia. Quarta-feira tem mais. Então não perca. Venham todos. Que Deus abençoe aos nossos internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Também vamos orar pela pastora neste momento. Toda a igreja. Meu Deus, meu Pai e meu Senhor. Mais uma vez, ó Deus, chegamos diante de Ti. Nesta hora, papai querido, viemos agradecer, ó Pai, a Ti pela vida da Tua serva. Continues abençoando ela grandemente, fortalecendo a cada dia mais, Senhor, diante de Ti, na Tua palavra, Senhor. Assim, ó Pai, seja com toda a extensão da família dela, Pai querido, que Tu conheces o coração da Tua serva. Meu Deus, toma nas Tuas mãos, é que vamos Te agradecer, em nome de Jesus Cristo. E todos, a salva de palmas para o Senhor. Que Deus abençoe. Irmãos, poderiam sentar? Agora chegou a hora.